estamos aqui mais uma vez para trazer muita informação de qualidade. E hoje nós trouxemos para bater um papo com a gente o Eduardo Carvalho, que é o presidente da Equinix no Brasil. Eduardo, obrigada por aceitar o nosso convite. E eu gostaria que você já começasse posicionando a Equinix no Brasil, no mundo. Obrigado pelo convite. É sempre uma honra conversar com você especialmente. Nós somos hoje o maior conglomerado de data centers do mundo. Ao passar dos anos, nós desenvolvemos um pouco mais do que isso, como você própria disse. Nós temos aí hoje, nos 5 continentes, em torno de 230 data centers. Então, a gente cobre as principais áreas metropolitanas do mundo. Nós estamos situados em áreas estratégicas e com alta densidade de interconexão. A Equinix, originalmente, ela foi criada buscando ser um hub de interconexão para as networks, para as carriers. Depois, nós demos um passo além e buscamos o mercado financeiro e os seus submercados de meio de pagamento, etc. Depois, nós pegamos o movimento das clouds. O que nós fizemos? Nós abrigamos os principais nós de redes das clouds aqui dentro. Por que isso? Porque a gente partiu de uma premissa de criarmos ecossistemas de negócios dentro dos nossos data centers para atrair uma gama maior de clientes. Hoje nós temos mais de 10 mil clientes que estão aqui dentro para se interconectarem às clouds, para se interconectarem às bolsas ou a outros provedores de serviços que estão dentro dos nossos data centers. Por exemplo, nós temos aí um mercado grande de empresas de meio de pagamento que estão aqui dentro e a reboque vem os retails, por exemplo, as lojas de varejo que conectam essas plataformas aqui dentro. O que isso faz crer? Faz crer que nós somos aí um player que tem uma atuação preponderante na economia digital mundial, porque nós abrigamos os principais nós de redes das clouds, de todas as principais clouds do mundo, estão dentro da Equinix. Nós temos aí os hubs das bolsas de valores também instalados dentro da Equinix. Nós temos a maioria das operadoras do mundo que fornecem interconexão em fibra ótica, rádio, etc., estão dentro dos nossos data centers. Então, a partir desta premissa, nós construímos uma comunidade de negócio dentro dos data centers e fora deles também. E eu vou explicar um pouco mais sobre isso, sobre o conceito de Far Edge e Metro Edge para você lá na frente. Diante aí do que você expôs, dá para a gente perceber uma mudança de modelo de negócios. Vocês, enquanto matriz, a Equinix já pôde perceber um movimento que, inclusive, o Gartner aponta que até 2025, 75% dos dados serão processados fora dos data centers e das nuvens Sim. tradicionais. Tem a ver com isso? Como é que você responde a essa afirmação? Olha, eu concordo em termos, nós temos 2 tipos de ambiente aí daqui para frente. E é óbvio que os data centers não terminam, né? Pelo contrário, eles cada vez mais terão mais dados. Então, nós teremos o conceito do Metro Edge e do Far Edge, muito porque nós teremos o Edge Computing, né? A geração de conteúdo na ponta. Então, isso vai fazer com que você tenha estruturas cada vez mais descentralizadas, pequenos data centers situados em cidades menores, nos mercados secundários, que nós chamamos, para trazer conteúdo para os data centers que ficam nas áreas metropolitanas, como o nosso inicialmente. Então, nós teremos aí um avanço e uma escala muito grande de dados vindo de lugares que antigamente nós não tínhamos. Por exemplo, se nós pegarmos o mercado de agrobusiness, o setor do agrobusiness, era quase que impossível essas empresas estarem interconectadas e digitalizadas. Hoje é uma realidade enorme. Hoje nós temos clientes dos setores, o que não era uma realidade há pouco tempo atrás. Num passado bem próximo, essas empresas elas eram empresas tradicionais
que não tinham seus serviços digitalizados. Hoje, essas empresas, a maioria delas, estão interconectadas às clouds, então elas precisam estar dentro dos data centers, porque o futuro é híbrido, ele não passa só pela cloud, pelo edge computing, ou só pelo data center, ele passa pela composição de tecnologias, de infraestruturas, que não fiquem só em uma aplicação técnica, ou seja, eles terão estruturas distribuídas com diferentes tecnologias e infraestruturas para suportar as soluções internas desses clientes. Então, eu posso afirmar para você que o mercado de data center ele vai continuar crescendo com edge computing, mais ainda, nós nunca crescemos tanto, inclusive durante o período da pandemia, nós crescemos abruptamente, foi um dos anos mais fortes da Equinix em relação ao crescimento, pelo movimento de digitalização das empresas e pela busca pelas clouds também. Então, eu diria que o futuro ele vai passar pelo Far Edge e pelo Metro Edge. Certo. E, Eduardo, essa nova geração, a quinta geração aí de conexão, de internet, né, a 5G, como é que influencia o seu negócio? Influencia muito, e o aumento de tráfego ele vai ser enorme, porque o 5G ele vai acabar atingindo setores que não eram, que nós não atingíamos. Ele vai facilitar as questões todas de latência. Então, nós seremos um ponto de encontro deste conteúdo. Essas empresas que vão gerar na ponta o edge computing, que a gente tem falado bastante, eles vão vir buscar conteúdo dentro dos data centers primários, nos mercados primários. Então, isso deve trazer um aumento de tráfego. Você me perguntou para falar um pouco sobre a Equinix. Então, hoje, para você ter ideia, nós somos a maior plataforma de interconexão do mundo, além de ser o maior conglomerado de data center do mundo. Porque os nossos data centers eles são altamente conectados. Então, isso me faz crer que nós aumentemos essa quantidade de interconexão com o 5G e com o Edge Computing, e isso vai fazer com que cada vez mais empresas que não tinham acesso a dispositivos de cloud computing comecem a ter a partir do 5G, a partir do Edge também. Então, aumenta tráfego abruptamente para os data centers. Volume de dados. Falando em dados, né, a gente vê aí o mercado apontando para um aumento exponencial, né, na geração de dados. Como fica a infraestrutura, de uma forma geral, não só da Equinix, mas, assim, como é que você vê esse encaminhamento, essa explosão de dados? Olha, vão surgir outros data centers em mercados secundários, em cidades mais afastadas, como eu havia dito, mas a necessidade crescente eu acho que vai acelerar ainda mais o crescimento da interconexão, da necessidade das empresas se digitalizarem, da transformação, ela vai fazer com que aumente a demanda abruptamente por infraestrutura. Então, cada vez mais as empresas vão buscar soluções de data center, de cloud computing e de interconexão com essas clouds, dentro e fora, tá? Porque o futuro dos data centers ele passa por uma questão um pouco diferente do conceito hoje. Hoje, nós já temos clientes que estão fora do data center, mas buscam conteúdo com interconexão dentro dos nossos data centers. E tem uma outra coisa que nós temos aí, que é uma particularidade que só a Equinix consegue fornecer. Nós temos players nacionais, por exemplo, que não têm determinados tipos de serviços das clouds aqui no Brasil, e eles se interconectam a Equinix para comprarem serviços dessas clouds em Ashburn, em Culpeper, porque nós temos uma grande plataforma interconectada chamada Fabric, que os principais players de cloud computing e de provedores de serviços estão interconectados a essa plataforma mundialmente, e você consegue comprar insumos, por exemplo, do Salesforce em Culpeper a partir do Brasil,
e de provedores de serviços financeiros, por exemplo, em Londres, em Singapura e em Hong Kong. Então, isso dá uma abrangência muito grande e você não precisa exatamente estar fisicamente nessas localidades. A partir do Brasil, você compra isso. Isso já mostra uma mudança conceitual do mercado de data center para o futuro. Entendi. Como é que é o perfil do seu cliente no Brasil? Está concentrado, obviamente, na região sul, sudeste, imagino. Isso. E qual que é o perfil e o que vocês vão buscar para... Muito interessante. O perfil é um perfil híbrido, que ele passa por ter uma infraestrutura própria instalada dentro de um ou mais racks que ele compra, geralmente são mais racks que ele compra aqui dentro, e também com interconexão às clouds. Então, a solução é totalmente híbrida entre física e cloud. Então, eles se interconectam à Amazon, à Microsoft, à Oracle, ao Google, via interconexão, cabo de fibra ótica dentro dos data centers, compram serviços desses cloud service provider lá dentro e também tem as suas infraestruturas próprias alocadas dentro dos servidores deles ou dos nossos servidores. Então, o futuro ele é híbrido. Então, esses clientes hoje, eles usufruem tanto dos serviços próprios dos nossos data centers, ou seja, do portfólio Equinix de serviços, mas também de serviços de terceiros que estão alocados dentro dos nossos data centers. Esse movimento que nós chamamos de ecossistema. Então, você, por exemplo, para dar um pouco de cor para você, se você é uma empresa de varejo, você se instala dentro do data center, você compra serviços de cloud, da AWS, da Microsoft e do Google, você compra serviços de meio de pagamento da Fiserv ou de qualquer outro player de meio de pagamento aqui dentro. Isso faz com que você tenha abrangência, baixa latência, um nível de segurança muito maior e muito menor pontos de falha dentro do espectro de interconexão. Porque se você estiver fora do data center, você vai ter um last mile, que invariavelmente ele pode, ou um long distance, ele pode apresentar problemas, em detrimento de você estar dentro do data center e ter apenas uma fibra monitorada pela Equinix com baixíssima latência, quase tempo real ali dentro, e com baixo índice de falha. Quanto à localização, a geografia, hoje nós estamos com os nossos data centers aqui no Rio de Janeiro e em São Paulo, principalmente. Mas nossos clientes estão no Brasil todo, tá? Nós temos clientes no Nordeste, no Norte, no Sul, no Centro-Oeste, todos com suas infraestruturas nesses dois estados. Então, assim, a nossa localização, nós sempre levamos em conta os mercados mais densos em interconexão, volume de dados, mas os clientes vêm até a gente através de interconexão e trazendo os seus equipamentos para dentro dos data centers nossos aqui, fora do eixo Rio-São Paulo. Como é que você imagina o seu crescimento em número de clientes, por exemplo, e como é que você vai ao mercado para buscar novos clientes? Olha, nós temos uma equipe que trabalha com geração de leads aqui dentro. Nós frequentamos eventos, nós temos aí naturalmente ações juntos com nossos parceiros de atração, de explicar um pouco mais o que a Equinix faz, porque a Equinix ela tem a possibilidade, inclusive, de você internacionalizar a sua empresa sem ter uma infraestrutura técnica em determinados locais. Então, a gente tem um papel fundamental na economia digital e nós aqui do Brasil, a gente promove uma evangelização do mercado, mostrando o potencial que a Equinix tem. A gente espera crescer bastante esses anos, a gente não divulga essas expectativas por nós sermos uma empresa de capital aberto, mas nós estamos bem otimistas. A gente vem investindo exponencialmente no Brasil. Recentemente, nós inauguramos o nosso 5º data center em São Paulo. A gente tem terreno para mais 4 comprado e mais um no Rio de Janeiro. Então, a expectativa de crescimento ela é alta
Vem muito trabalho por aí. Eu acho que a aceleração, a transformação digital, ela vai fazer com que o volume de tráfego e necessidade por data center cresça exponencialmente nos próximos anos. E tudo que está aqui dentro desse celular aqui, ele está rodando em um dos nossos data centers, em um dos nossos clientes que estão aqui dentro. E o perfil, você tem algum perfil de cliente que você imagina, assim, que seja mais atrativo para vocês? Não, nós não temos um perfil, porque nós tínhamos há anos atrás, por exemplo, uma procura maior de determinados setores. Começou aí com o setor das carriers, depois para o setor financeiro. Nós tínhamos uma procura muito grande das corretoras para estarem perto das bolsas de valores, dos hubs, para transacionar em baixa latência. Depois nós tivemos aí os Cloud Service Providers, mas junto com esses todos vieram o mercado enterprise, muito forte, o mercado retail, o mercado financeiro, as carriers e empresas de diferentes setores, como do agrobusiness, então, e do mercado de saúde também. Hoje nós temos um ecossistema enorme do mercado de saúde dentro dos nossos data centers, é bem interessante. Então, nós não temos um setor específico que a gente busque hoje, nós buscamos todos os setores aí empresariais para estarem aqui dentro, todas as verticais. Eu vou embutir duas perguntas. Primeiro, se a pandemia teve influência nessa questão, imagino que varejo, por exemplo, e quais são os planos para esse ano, para médio prazo? Acho que não dá muito para a gente, né, para nenhuma empresa fazer planos de longo prazo. E qual a orientação da matriz em relação a esse 2022 e um médio prazo? Vamos lá, vamos começar pela pandemia, né? Tivemos, sim, uma influência grande, o crescimento pela busca por data center, por transformação digital, digitalização das empresas foi enorme. Então, nós tivemos recordes e recordes de crescimento aí o ano passado e retrasado, porque a pandemia ela fez com que as empresas acelerassem seus planos de digitalização fortemente. As empresas que não fizeram isso, elas morreram, elas naufragaram. As que tinham plano aceleraram e conseguiram sobreviver, mas muitos outros setores foram extremamente abalados. Os planos aí para os próximos meses é investir bastante em construção, em expansão, continuar evangelizando o mercado em relação à importância da Equinix para o mercado, para a economia digital, deixar isso muito claro para os players, o que nós podemos oferecer para as empresas aqui, principalmente nacional, porque o mercado nacional ele não estava acostumado a comprar data center do jeito que nós vendemos. Até uma vez eu estive no primeiro kickoff da Equinix, o Jim Collins, né, que é um dos grandes gurus aí da administração moderna, falou o seguinte: vocês trabalham na empresa que mudou a forma como o mundo compra data center. E é uma grande verdade, porque nós não temos a expectativa de termos todos os produtos que um data center pode oferecer internamente, mas nós temos a expectativa de fazer com que nossos clientes interconectem empresas dentro do nosso data center e comprem serviços ali dentro, transacionando e formando comunidade de negócios. Então, a nossa pretensão é interconectar a infraestrutura dessas empresas nos data centers nossos, não só regionalmente, mas globalmente, tá? Em outros países, em outros estados, para que nós aumentemos a nossa abrangência de interconexão e capilaridade, escalabilidade e performance dos clientes. Quais são os desafios aí para 2022, desafios para o médio prazo? Nós temos que entender o impacto dessa guerra aí, se nós teremos algum efeito inflacionário, qual será o impacto real. A gente tem estudado bastante, conversado bastante sobre isso. Nós teremos um ano de eleição, é sempre um ano turbulento, né? Então, a instabilidade externa, a gente precisa trabalhá-la fortemente para que não abale os nossos números, não abale o humor das pessoas aqui dentro. Então, nós fazemos isso muito bem, né? Nós passamos por várias crises aí, ilesos até aqui, né? Então, não vai ser essa
esse movimento que vai nos atingir, mas é trabalhar fortemente com as pessoas aqui dentro, reter o time, trabalhar fortemente no clima organizacional, que é importante para a nossa performance, para o nosso desempenho. Para resumir, então, você, enquanto presidente, a Equinix está otimista. Muito otimista, muito otimista. Nós estamos muito otimistas com o mercado, nós estamos principalmente muito otimistas com o que a gente construiu hoje para a nossa oferta de valor que nós construímos aí para o mercado nacional, que é diferente de qualquer outro player. Tá ótimo. Tá Eu bom? abro, então, mais o espaço aí, continuo para você fazer sua conclusão. Te agradeço imensamente a participação. Eu gosto muito da InfoChannel, eu sempre falo com vocês, então é sempre um prazer estar aqui. E quando vocês precisarem, por favor, é só me contactar, que será um prazer falar com vocês. Falando um pouco sobre o mercado em geral, o otimismo nosso, ele não é um otimismo vago. Nós temos aí números, nós temos estudos que preveem o crescimento desse mercado, então nós estamos nos preparando fortemente para atender as demandas em expansão, em construção de novos data centers, meio na contramão, inclusive, do que o mercado tem visto aí. A gente vem crescendo 2 dígitos há anos, 76 quarters seguidos de crescimento, então nós não derrapamos nenhum quarter sequer desde a nossa criação. Então, esse ano promete e a visão é totalmente otimista de que nós teremos um ano bom para a Equinix aí em 2022. Muitíssimo obrigada e até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau.